Vamos falar do Corinthians, então, bem a propósito, vamos conversar com o Paulo Garcia, que tem muita coisa para falar com a gente. Vamos ver o que o Corinthians está fazendo, preparando-se, inclusive, para, se fosse nesse momento, enfrentar o Once Caldas logo no começo de fevereiro. Vamos ver. 2015 começa com troca na diretoria, no comando técnico e com pressão em cima do time. O mês de fevereiro promete com eleições e jogos duríssimos. O Corinthians, com o novo mandatário, terá de superar uma equipe colombiana para entrar na fase de grupos da Libertadores. E nesse meio tempo, irá encarar o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Paulistão. Tite voltou e trouxe junto com ele o linguajar que nunca o abandonou, assim como aquele temor de repetir o trágico capítulo Tolima. Eu vou carregar comigo essa história dos momentos bons, dos momentos ruins que todos teve e que a gente buscou. E mais do que isso, a busca de novamente que isso possa se repetir. De que forma? Fazendo de cada dia o melhor trabalho possível. Né? Nós nunca prometemos, desde que quando aqui chegamos, em outras vezes, vitórias, mas nós buscamos isso e nos preparamos para isso a cada momento. É de novo essa mesma história. O que vai ser ali na frente vai ser fruto da nossa competência enquanto equipe. É um momento extremamente importante e difícil que eu já passei por ele. E naquele detalhe, em ter aprendido em algumas situações, não repetir alguns erros que foram cometidos da outra vez, de conscientizar, e o primeiro dele é de passar para os atletas e entrar em contato com todos eles, é uma ideia minha, de dizer o quanto é de responsável agora nesse período de férias eles estarem se cuidando. Você está fazendo essa mensagem para os atletas que estão te ouvindo? Sim. Estou sendo direto a eles todos. Cada um recebe e vai conquistar na medida da sua preparação. E ela é feita agora, a partir de agora também nas suas férias. Discurso de sempre, com frases de efeito de um técnico que levantou-se após aquela eliminação para o Tolima, que sagrou-se campeão de quase tudo no Alvinegro e que promete ter evoluído ao absorver novos métodos de treinamento. A tal empatite que marcou a reta final do trabalho anterior do professor nesse mesmo Corinthians, talvez tenha ficado no passado. Em termos de metodologia de trabalho, trabalhos específicos ofensivos, na variação de trabalhos maiores busquei, porque entendia e ficou me batendo afora as opções que eu queria. Eu queria ter uma gama de trabalhos ofensivos maiores para acrescentar, para buscar. Coincidentemente, o ataque do Timão está indefinido. Emerson Sheik deve voltar. Paulo Guerreiro precisa renovar o contrato. O vínculo dos dois termina em julho de 2015. No meio, Paulinho, em má fase na Inglaterra, poderia retornar ao convívio do amigo Tite. Porém, é outro volante que está apalavrado e mais próximo do Corinthians, Christian. O bad boy colombiano, homem de frente Mendoza, está a caminho, confirmado. Dudu, do Grêmio, vem no vácuo. Apesar da concorrência, é mais uma possibilidade. Ralf pode ser vendido ou não. Jadson aguarda a definição. Negócios e especulações pertinentes à época. Fato é que o chefe da tropa foi reconduzido ao posto deixado há um ano. Para muitos, nem deveria ter saído de lá. Está desacostumado aqui, muito flash. Tite assinou o contrato com o Corinthians por 3 temporadas e o treinador diz que não tem medo, muito pelo contrário, é corajoso para enfrentar os riscos dessa nova etapa. Era muito cômodo para mim, é muito fácil para mim não aceitar o convite do Corinthians. É muito fácil para mim dizer não para o Corinthians e dizer uma outra hora, vaidosamente, e dizer assim, ó, lembrem-se de mim. Mas vocês nunca viram eu procurar vocês para dar uma entrevista coletiva em oportunamente qualquer que seja a situação. Nenhum de vocês. Eu vou ser cobrado em qualquer que seja a situação. Eu vou sair da minha zona de conforto, se o pessoal gosta de colocar dessa forma, e botar de novo minha cara na frente para bater. É o meu jeito, é a minha forma. Sem receio de botar a mão na massa, é hora de reconstruir.
tijolo por tijolo, esse todo-poderoso Timão. Paulo Garcia, você aprova essa contratação do Tite? Aprovo. O Tite tem um DNA do Corinthians, Flávio. Conhece tudo ali dentro. Nesse momento, acho que ele vai ser muito importante. Você chegou a ser consultado? Não, o Mário consultou, mas eu não opinei. Deixei à vontade até o dia 7 de fevereiro. O mandato é dele, ele que tem a responsabilidade disso. Deveria ter feito em outubro, quando ele falou comigo, eu falei que ele devia prorrogar o Mano até março, que deixaria livre para quem entrasse. Se quisesse continuar com o Mano ou não. Ele optou por trazer o Tite. 3 anos, se você for eleito, você pega praticamente todo um mandato com o Tite. É isso? É um treinador só? Essa é a ideia? É isso. É isso. Não tem problema, um grande treinador. Acho um dos melhores do Brasil. Acho que está... Agora, o que precisa discutir, qual o planejamento disso? Porque na hora que você vai contratar um treinador, você tem que ver suas condições, você vai trabalhar com a base, você vai aproveitar seus jogadores, os valores todos. Por exemplo, a comissão técnica geral do Corinthians e o staff é um negócio que precisa ser mudado por valores. Hoje totalmente fora da realidade brasileira. Aquilo hoje perdeu a mão da situação. Hoje o Corinthians paga 1.2 milhões para os fisioterapeutas, para o staff em si, que é muito caro. Nem no MD de Houston um fisioterapeuta ganha um valor desse. Quanto ganha o fisioterapeuta? Eu não sei quanto ganha. Custa ao todo, 1.200, mais os encargos, que isso passa mais de 2 milhões por mês. Isso dá formato de futebol de pequeno porte. Fora o Tite, está fora disso. Então está muito fora da realidade, Flávio. Isso é um desperdício, uma queimação de dinheiro, que eu nunca vi um negócio desse. Estão falando do governo, o governo é o único que está apoiando. Hoje não tem uma empresa que apoie o futebol. Falta de credibilidade isso. Então você vê, todos os clubes estão aí com patrocínio da Caixa. E não é pouco dinheiro, não. Tem o dinheiro da Globo, tem o dinheiro dos uniformes, tem um monte de dinheiro. E o clube devedor, porque é tudo jogado fora esse dinheiro, mal administrado, uma incompetência total. O clube devendo e apresentando um futebol medíocre, a imensa maioria dos clubes brasileiros. Agora, eu queria saber o seguinte, qual é o seu projeto? Porque diante desse quadro, cada vez mais se fala em aproveitamento dos jogadores da base. Qual o seu projeto a respeito disso, caso eleito presidente do Corinthians? Porque eu ouvi o Cittadini outro dia falando e eu achei muito interessante que ele disse que era para... A primeira medida que ele vai adotar é que nenhum jogador da base ficará na base se não aceitar ser 100%, pertencer 100% dos seus direitos ao Corinthians. Não ter mais investidor, não ter mais empresário metido no meio. Quer dizer, o jogador pode fazer o que ele quiser com o empresário dele, lá particular, mas os direitos do jogador serão integralmente do Corinthians, segundo disse o Cittadini. Como é que o senhor vê esse negócio? Olha, é fácil administrar, não vejo essa dificuldade toda. É você se espelhar naquele que é líder, qualquer setor de atividade. O Barcelona faz isso. E eu tenho no meu currículo que eu fiz isso. Que em 88, quando fui vice-presidente de futebol, tinha 3 goleiros. 2 de seleção, Carlos e o Valdir Pérez. E mais o Solito. E eu lancei o Ronaldo. Lancei o Viola, lancei o Marcelo de Jean, todo aquele time, Márcio Bittencourt. Sim, mas eu quero saber qual o projeto para cuidar. É o mesmo, isso aí, eu sempre conversei com o Roque, isso aí já é uma história antiga, porque é inadmissível que você tenha garoto, você vai gerar propriedade para terceiros. Tá. Isso não existe, isso aí é que não tem vontade. É um absurdo. Você vê o Marquinhos saiu do Corinthians, que não ia ser aproveitado, já vendido direto para o Roma por nada e já para o Paris Saint-Germain. E tem vários casos assim no futebol no todo. É por isso que o futebol está nessa situação. Mas o senhor não tem um irmão que possui direitos de jogador do Malcom e outros jogadores do... De vários jogadores, por sinal, tá certo? Isso, olha, eu tenho a minha vida, o Fernando tem a dele. O Fernando é super honesto, super correto. Estão querendo colar em cima de mim para me deixar refém disso. Isso não existe. O Fernando é sério, abre o imposto de renda dele, as contas dele, sigilo bancário, o que quiser. Isso não tá tem... certo? Muito bem. O que aconteceu? Eu já falei por diversas vezes e eles provocam em cima disso.
O Andrés não tinha dinheiro para fazer uma folha de pagamento. Foi pedir para o Fernando emprestado, ele emprestou. E aí começou essa situação, aí ele pegou em jogadores, porque ele não recebia e outros empresários recebiam. Eu não tenho nada a ver com a história. Se eu for lá, eu acho isso super imoral, pode ser legal, mas é imoral. O estatuto diz isso, só que tem o seguinte, Alberto Helena, eu vou também colocar, eu nunca coloquei isso foi colocado única e exclusivamente pela Carla do Alib, que mantinha negócios com o avô Alberto do Alib, que era um nepotismo, mas pelo menos tinha um contrato, era aberto. O deles não, o deles são velados. E não é esse caso só que existe, tá certo? O Fernando, meu irmão, inclusive, vai pedir, ele vai sair do Corinthians. Ele não tem essa necessidade de passar esse constrangimento todo, ele vai sair. Estava conversando com ele, chegou de viagem, não tem necessidade disso, isso para ele é um hobby. E quando para os outros é negócio, para ele é hobby. A diferença é muito grande, tá? Só que isso aí tem que ser o que vale para um, vale para todos. O senhor Andrei Sanches, o Mário Gobi, o outro candidato, todos eles avalizavam e iam pedir dinheiro. Então, se não pode para ele, não pode para os outros também, você concorda? Então, eles têm que ser eliminados do Corinthians também. Perfeito. Inclusive, eu quero até me retratar aqui, falar que eu cometi um equívoco na questão do Mário Gobi. O Mário falou que levou para o conselho para acabar com esse chapão, para o conselheiro ser individual, para não ter isso aí na eleição, para acabar com essa situação toda, que eleito um presidente, tem um monte de adulador, você loteia o clube e nunca mais sai dali. Não é isso, Leão, que acontece? É desagradável, né? Então, isso é desagradável. Ele levou assim, quem não deixou que isso passasse são os dois vices e o atual candidato a presidente, que não podia votar porque estava como diretor. E todos eles não querem sair disso. Isso tem que acabar em todos os clubes. Se você não deixar antecipar verba, ser proibido. Porque eu conheço ter antecipado verba, segundo consta, 2016, 17, 18. O pior de tudo é que ninguém te fala quanto que é, se foi, se não foi. Não está. O Corinthians ele teria que ter ali como uma relação com os investidores, como uma empresa de capital aberto, porque ele tem um monte de sócios, e mostrar claramente, não mostra. Fizeram com a NEC até 2025 e já anteciparam esse dinheiro. Como é que fica o negócio? 2025 está antecipado? Isso é o que falam. Eu não posso ajustar porque ninguém consegue. Se você conseguir decifrar o estádio, como foi feito, de quem é o estádio, quanto deve, quanto tem de caixa, tudo isso, ninguém sabe de nada. Isso é um desaforo, são 30 milhões de corintianos e a imprensa, o público em geral. Isso teria que ter uma transparência geral. Se eu for eleito, o primeiro ato meu vai ser esse. O que o Mário Gobi tentou fazer, eu quero até me redimir disso, é você ter até julho ficha limpa. Todo mundo leva lá seus documentos, tudo, pode ser até um exemplo no Brasil. Depois você tem eleição individual para conselheiro e para presidente. Se o presidente não conseguiu 50%, 20 dias depois, em outubro, você faz o segundo turno, se for o caso, para ter 51%. Para ter uma transição e tomar posse em janeiro. Porque também feito em dezembro não dá, o cara sair andando e te dar a chave. Você está por fora de tudo, você não sabe o que está acontecendo. Sempre essa caixa preta e essa bola vai andando. É o que está dando no futebol brasileiro. Não tem comprometimento, responsabilidade, e quem é punido é o clube, não é o dirigente. Que é um absurdo um negócio desse. Perfeito. O jogador ficou rico, o empresário ficou rico, todo mundo ficou rico. O clube pobre vai perdendo os estádios, aí tem o Guarani, tem a Portuguesa, tem tantos outros, e é isso aí que acontece, não tem pessoal sério. E não tem empresário nenhum querendo entrar nisso. O Flamengo vai dar jeito nele, como está dando o Cruzeiro, porque tem gente séria que entrou. Vamos dar uma lembradinha de como é que funciona, como é que estão as coisas em termos de eleição do Corinthians, para a gente voltar com o papo com o Paulo Garcia. Vamos lá. Comando técnico definido. Tite está de volta, já se apresentou e será o treinador do Timão na próxima temporada. Já na direção do clube, a indefinição segue até o ano que vem. Após 3 anos de mandato, Mário Gobi vai deixar a presidência do Corinthians em 2015. E a eleição que vai definir o novo dono do cargo já tem data marcada, dia 7 de fevereiro. Até o momento, 3 candidatos confirmaram oficialmente a participação no pleito. Roberto de Andrade, candidato da situação, e o Mário Schiavenato, ex-diretor social do clube, e o executivo Paulo Garcia, candidato da oposição. Antônio Roque Cittadini, opositor declarado do atual mandato, ainda não confirmou oficialmente se sairá como candidato, mas pode pintar como o 4º nome na eleição corintiana.
Através de votação direta, o pleito vai eleger presidente e 2 vices, além de 200 conselheiros trienais. Está previsto o sistema eletrônico de votação, o mesmo utilizado na eleição de 2009, que terminou com André Sanches vitorioso. O estatuto estabelece que cada presidente tem 3 anos no poder, sem direito à reeleição. Só uma correção, o Antônio Roque Cittadini é sim candidato, oficialmente, ok? Oficialmente. Michele, como é que está o jogo? Bom, por enquanto, continua dando Santa Fé, 1-0, 64 minutos de jogo. Ok, portanto, o adversário do Corinthians nesse momento é o Once Caldas. O primeiro jogo é 4 de fevereiro, na Arena Itaquera. Aí dia 7 tem a eleição. E dia 10 é o segundo jogo lá. Tem risco? Como é que é? Nenhum. Tem risco por isso? Zero, imagina. Vai perder para a Colômbia, vai estar louco. Você, até tu, Brutus. Não, eu quero saber a opinião dele. É isso. Vamos fazer o Vanderlei, Godoy, Chico, Leão. Helena não. São duas perguntinhas. A primeira Brutus, sim. São 4 candidatos. O Roberto Andrade e o Paulo Garcia, estou dizendo pela ordem de lançamento de candidatura. Só uma coisa, Vanderlei, que eu quero esclarecer para o público, é o seguinte, o Paulo Garcia, são 4 candidatos, ele é o primeiro que vai vir aqui para ser sabatinado. Claro, lógico. Aí depois virão os outros 3. Eu não sei, hoje é o último Mesa Redonda ao vivo do ano, então voltamos, tem 2 gravados, aí voltamos no dia 16, eu não sei quem vem. Quem vem, primo? Vem o Wilmar, aí depois vem o Cittadini. E depois o Roberto. E depois o Roberto. Lógico. Então, para deixar bem claro que estamos abrindo democraticamente o programa para todos os candidatos. Bom, são 4 candidatos, né? O Roberto Andrade, o Paulo Garcia, o Ilmar Schiavenato e o Antônio Roque Cittadini. Desses 4, é óbvio que não são 30 milhões de corintianos que votam. O colégio eleitoral pode ter 12 mil, 13 mil, mas vão votar, historicamente, 4 ou 5 mil eleitores apenas. E são 4 candidatos. Então, a primeira perguntinha rápida, os candidatos se estudam, é igual time de futebol. Desses 4, eu tenho que falar para você, Paulo, algum deles é ficha suja? Não, você tem que perguntar para Mário Gobi, que é delegado, e para Ademir, que é desembargador lá e presidente do Conselho. Isso compete a ele. Porque ele hoje é o presidente do Conselho, é desembargador, e o vice também é. E o Mário Gobi é o presidente ou o delegado. Isso aí eles que têm que examinar. Mas você tem informações, isso em eleição é muito comum, né? O partido A sabe todos os passos do partido B. Há algum ficha suja candidato à presidência do Corinthians? Olha, se fala de tudo. Eu não posso provar nada que eu não tenho. Eu não quero entrar nesse embate. Gostaria que você fizesse essa pergunta para o presidente do Conselho, que quer a urna eletrônica, e colocou 3 pessoas da situação. Isso é bem democrático. E você que é candidato, você não tem ninguém para falar lá. Então eu não sei se eles vão querer fazer uso do capião. Não entendo como que é o negócio, que eles não querem sair mais hipótese alguma de lá. Uma outra pergunta. São 4 candidatos. Obviamente que nem todos são favoritos. Quem é que rouba, entre aspas, voto de um ou de outro? Você divide os seus eleitores com o Ilmar Schiavenato, com o Antônio Roque Cittadini, com o Roberto Andrade. Com quem você acha que vai dividir a busca pelos seus eleitores? O Ilmar Schiavenato e o Roberto Andrade. Porque o Schiavenato até agora estava lá também, tudo junto. Agora eles estão brigando entre eles, então tem várias facções. Tem a do Raul, tem a do Andrés, tem a do Mário Gobi, tem a do Schiavenato. Está uma bagunça violenta na situação e nós não temos nada a ver com isso. Eles que estão se agredindo, nós estamos tranquilos assistindo tudo o que está acontecendo. Do Antônio Roque Cittadini você não, entre aspas, tira eleitores? Acredito que não, e nem ele de mim, eu acho. Porque ele sempre foi oposição, eu também sempre fui esse pessoal que está aí. Godoy. Paulo, o que leva um empresário bem-sucedido, honesto, decente, é querer ser presidente de um clube quebrado e correndo o risco de não conseguir os objetivos e ser taxado até de depois
denegrir a imagem como um presidente incompetente, safado, alguma coisa assim. O que leva um cara bem sucedido na vida, decente, honesto, a querer ser presidente pura e simplesmente porque é Corinthians? Olha, acontece que nós temos uma história no Corinthians, desde o meu avô, meu pai, eu. Se você for ver friamente, então você pega por omissão, então você entrega o país, porque é o que acaba acontecendo. Se não tiver pessoas que comecem a tomar pulso de alguma coisa, aí fica no que está, daí para pior, que só está piorando cada dia que passa. Hoje você vê, inadmissível o Brasil, o país do futebol tem menos público que os americanos que estão começando agora. Daqui 8 anos os americanos tomam conta do futebol, tenho certeza disso, e aí não tem mais para ninguém. Então, esse tipo de situação, eu tenho tempo, sei que é difícil, é uma encrenca muito difícil, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu acho que tem que tentar reverter essa história, senão daqui a pouco o Corinthians está na mesma situação de outros clubes, que hoje é a pior crise financeira, pelo que desdém, hein? Hoje está muito deixado numa situação horrível. Eu acho que o Corinthians nunca chegou num patamar desse. Leão, você quer perguntar alguma coisa? Claro que sim, com imenso prazer. Ótimo. Eu acho que todo mundo fala, não, vamos perguntar sim. Eu também estou no futebol há muito tempo, como sua família, e trabalhei no Corinthians como atleta e como treinador, e sei do seu prestígio lá dentro de toda a sua família. Quer dizer o seguinte, o que leva uma modificação de postura? Antigamente, quando nós jogávamos, e você também sabe disso, porque você acompanhava, era sempre, só tinha um candidato. Não tinham 2 candidatos, só tinha um candidato. E esses candidatos já eram carta marcada por competência e por aceitação. Eu estou vendo agora a maioria dos clubes, principalmente times grandes, 4, 5, 6 candidatos a presidente. Isso é porque os homens mudaram, os clubes mudaram, ou os homens que mudaram os clubes para pior? Olha, o Leão, tem várias vertentes em cima dessa história, você entendeu? É meio complicado. Eu acho que o futebol antes, ele era muito mais romântico. Antes o dirigente estava em cima da situação, tinha seu aval. Era menor o giro. Hoje, com essa ascensão, eu acho, financeira principalmente, hoje tem um monte de gente que vive do futebol e você sabe disso. Claro que sim. Tá certo? Tá então, certíssimo. o que acontece? O futebol, enquanto ele não for profissional, isso vai sempre acabar acontecendo. Daqui para frente, pior ainda. Tá? Hoje, por exemplo, tem minha empresa. Eu não sou engenheiro, não sou nada disso, mas eu sei contratar a pessoa para colocar no lugar certo. Isso é importantíssimo. É a mesma coisa. Lá na Arena, o André está se pondo nas costas vendendo Emirates, tudo isso é bobagem. Tem pessoas especializadas nisso. Então você contrata um profissional, uma empresa, que ela vai tocar aquilo, tranquilo. Por pior que ela seja, ela vai ser melhor do que a gente, porque ele tem uma expertise nisso. E acaba acontecendo. Agora, eu não entendo porque as pessoas põem na frente do negócio e não entendem de nada. A mesma coisa no futebol. Está cheio de pessoas dentro do clube administrativo. Então, os abnegados, tudo hoje é tudo profissional. Você tem que contratar pessoas profissionais e com valores de mercado. Que é uma aberração. Para mim, quando eu fiquei sabendo que o Corinthians gasta 1.200 num staff, eu acho fora de realidade. E mais o custo que fica, porque eles passam de 2 milhões. Eu não entendo um negócio desse. Se eu for aqui no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, e fazer um parâmetro em cima disso, é longe os valores. Desculpe mais uma vez, eu sempre tenho dito que o mais importante é aquele que escolhe. E logicamente você sabe, porque lá esteve, que aquele que escolhe é o responsável por tudo. Porque se escolher errado, ele vai levar a um prejuízo muito grande e uma insatisfação maior do seu torcedor. Então, essa precisa ter o conhecimento, quem é do ramo, e não é quem passa pelo ramo, né? Exatamente isso, Leão. Concordo, número, gênero e grau. E o futebol não é matemático. Às vezes você tem um grande time, você está bem administrado e você acaba não ganhando, por outros fatores. Mesmo tendo um time bom, você acaba tendo uma infelicidade, tem alguma situação e acaba não ganhando, então joga-se fora tudo aquilo. Eu sou contra os times que perdeu uma partida, perdeu um campeonato, manda todo mundo embora, troca técnico, volta todo mundo. Isso é falta de planejamento.
Você tem que ter um técnico, evidentemente que no primeiro instante vai ser difícil, que nem uma transição no clube. Se você chegar lá e falar assim, não vamos ter mais jogador nenhum de empresário, não dá para fazer isso no Corinthians agora. Você tem que ir fazendo aos poucos. Agora, a base, sim, dos 16 anos para baixo, só joga se for 100% do Corinthians e tentar tomar conta em cima disso. Isso dá para fazer muita coisa. Tem situações e situações. Tem algumas coisas que são bem difíceis de se entender. Você olha as contratações, em geral, só meia boca. Só contratar meia. Não teve uma contratação que repercutiu. Só meia boca. Tem até esse jogador do DVD aí do Corinthians que eu estou de olho. Um jogador de DVD por 4 anos. O colombiano, só tem encrenca, sei lá. Pode ser um gênio. Eu não conheço o jogador, mas... o cara é ruim de bola. Até no DVD o cara tropeça e cai. O histórico dele é um histórico, sei lá, negócio estranho. Bom, mas... Não é melhores momentos, piores momentos. Aí você traz jogador meia boca, como estão trazendo aí. Por que você traz meia boca se você tem a base? Meia boca por meia boca você tem a base. Será que você traz porque aí tem negócio? E na base não tem negócio? Será que você força a base? Você contrata qualquer porcaria, é melhor trazer qualquer porcaria do que o da base, porque na porcaria passa por aqui, passa por lá, vem ali, outro leva, não sei o quê. Parece que é isso. Porque contratar meia boca pra quê? Bota o molecada da base, pô. Aqui, resumindo a pergunta do Leão, antigamente o presidente entrava rico e saía pobre. Muitos aconteceu isso. Eu não quis. Hoje em dia. Eu não quis falar isso. Mas eu estou falando. Hoje em dia, o centro entra pobre e sai rico. E o clube? Um milagre. Uma coisa quer dizer milagrosa. O quê, Chico? O que eu disse. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acompanhava muito o seu pai, Paulo, o doutor Damião Garcia, que na época teve a ousadia, né? Eu vou dizer assim porque foi um negócio muito ousado mesmo, de anunciar a empresa, que hoje é dirigida por você e pelo Roberto, né? Não, mas já faziam parte há muito tempo. E Calunga. Me lembro que coincidiu com a ascensão do Corinthians, da democracia corintiana. Em 83. O Leão tinha acabado de sair, né, Leão? O Leão tinha acabado de sair. Então, na verdade, eu acho que hoje a Calunga é grande também por causa do Corinthians. Não dá visibilidade, Chico. Deu uma visibilidade boa. Tudo. Não, eu estou dizendo, eu estou fazendo uma análise. Que a sua família só colocou coisas no Corinthians, mas também teve uma empresa que cresceu por causa do Corinthians. Houve uma troca aí. Eu acho que, por isso que a parceria é boa. A parceria foi boa, isso que eu quero dizer. Porque ao mesmo tempo que o Corinthians deu visibilidade para a Calunga cresceu, e hoje o senhor se dá o luxo de sair presidente do Corinthians sem precisar de nada do Corinthians. Mas não foi por isso que deixou a gente rico. Não foi. Mas eu não disse isso, eu disse que deu visibilidade. Tá. Então, quer dizer, é lógico, que ninguém queria postar negócio de camisa. Eu me lembro que o Flamengo tinha a Petrobras. Não tinha, veio depois. Veio depois. Mas o Corinthians pegou uma empresa que ninguém sabia o que era. Pegaram até o L da Calunga, quando foi feito. Exatamente. Então, foi uma iniciativa pioneira. Que a gente deve isso aí, a visão que tinha de negócio, o Vicente Mateus, que se aliou ao seu pai, chamou o seu pai, né? E fizeram esse negócio. Foi um negócio bom para todo mundo. Um negócio feito ao quê? Foi feito na época do Valdemar. Agora você vê uma coisa. Foi na época do Valdemar. Agora acontece o seguinte: hoje você vê que contrassenso. As grandes companhias não colocam o nome na camisa. Eu já conversei com vários, conheço vários empresários, não põem, porque não tem o chamado adequação. Porque a imagem é negativa do futebol. A imagem é negativa? Porque você só vê lá, escândalo aqui, outra situação ali. Então você vê que torcida uniformizada, os caras usando... Joguinho vagabundo. Não, acontece o seguinte, hoje esses escândalos em clubes que acabam acontecendo, hoje você não vê, me fala o nome de uma grande empresa de pote que esteja na camisa de alguém. Cite também a poluição na camisa, que é importante. Eu sei que você já falou sobre isso. Eu já falei. É importante que você fale. Porque acontece o seguinte, você não consegue, por exemplo, você tem uma marca de peso, ela não quer colar numa marca menor. Uma marca que não tem um segmento, não tem uma credibilidade, então tá de tudo, porque o pessoal vende a camisa inteira, sai Agora, você vê uma coisa engraçada, curiosa, engraçada não.
Mas a Parmalat, como fez aquela associação com o Palmeiras, a Parmalat era absolutamente desconhecida aqui no Brasil como produto. Ela acabava de entrar no mercado brasileiro e, consequentemente, alguns meses depois que ela botou a marca no Palmeiras, fez uma pesquisa, supermercado, dona de casa e tal, perguntando por que a senhora está comprando esse leite aqui, não está comprando outro. Eu disse, não, porque esse aqui é tradicional. Quer dizer, para ela, o fato de estar o nome na camisa do Palmeiras, que era tradição, representava e já tinha, e a empresa falida na Itália. Não era aquela época, não. O Palmeiras transferia a tradição dele à marca Exatamente, a credibilidade que tinha o futebol e o Palmeiras. Exatamente. Então transferia isso. Isso que o investidor da publicidade põe. E o Palmeiras fez um time para disputar títulos, para ser campeão, para estar em evidência. Aí é que está. Tá certo? E teve até aquele zagueiro, o Tonhão, que pisou em cima da camisa da Portuguesa, que também acabou afetando a marca da Parmalat perante as padarias num determinado período. Eles não compravam produtos. Porque eu acompanho bem isso. Então, o que acaba acontecendo? Como o futebol é paixão, você perde a razão quando você está no futebol. Meus filhos, mesmo, até hoje não tomam nada da Parmalat. São formados, tudo, mas não tomam. É verdade isso, é um negócio... Não estou falando assim para falar que é mais corintiano, menos corintiano. Na Argentina, o cara que anuncia no River, anuncia no Boca. Sim, sempre. Mas aí é a mesma coisa que aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e Minas. Os dois, né? Lógico. Porque você tem dois times aí, é outra situação. Mas, na grande realidade, você tem o lado, você tem o ódio, o Alubrax, a Petrobras, quando começou no Flamengo, eles foram campeões, que eu conversava bastante, essa situação com a agência que era da Petrobras, que a gente ficava vendo como era. Puseram fogo em 2 postos Petrobras que eles tiveram que abafar na assessoria de imprensa, porque senão o negócio fica ruim. Na Calunga mesmo tivemos, no início, diversas vezes, a torcida do Santos pichavam as lojas. Bom. Depois que passar do período, aí você vai ficando junto. Mas hoje nem isso acontece. Agora, hoje, se quiser botar o nome da Petrobras no clube, é ruim pro clube, né? É ruim pro clube. Porque, nossa senhora. Eu só queria completar aqui a pergunta aqui, um momentinho só. Eu vou fazer a pergunta que o torcedor quer saber. Né? E sempre lembrando o seguinte, que o seu pai processou o do Alibi 5 vezes na Justiça Comum e 5 vezes o processo foi arquivado. Né? Eu me lembro muito bem disso. E foi sempre arquivado naquele fórum do Tatuapé. Sempre. O seu pai, 5 vezes. Chico, vamos uma pergunta? Vamos uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Eu sou torcedor e eu não quero saber se o clube tem dificuldade, eu não quero saber se entra dinheiro, se não entra dinheiro. Eu quero ver meu time campeão. E quero ver meu time campeão no meu estádio. Qual o seu plano para o time do Corinthians e qual o seu plano para pagar o estádio do Corinthians? Olha, Chico, é difícil fazer dessa resposta para você, que ninguém sabe quanto custa o estádio. O que vai ter que ser feito no estádio, na grande realidade, é você ter shows, fazer dali um shopping, tem um monte de situações para serem feitas para poder movimentar isso. Não sei se é o suficiente para pagar os juros da dívida, dependendo do tamanho da dívida. Tá? Porque falar, arrecada tanto. Se o Corinthians tiver 1,5 milhão de renda líquida por mês, é 37,5 milhões por ano. Se tiver mais de 1 bi de dívida, aí não paga os juros. É meio complicado você, em cima disso. E para ter um time competente, você tem que falar com o técnico, discutir com ele para poder chegar num horizonte bom, porque um time como o Corinthians é para disputar título, é para ganhar títulos. Você vai contratar quantos jogadores? Vamos lá. Olha, aquilo que for suficiente para ganhar o título. Às vezes nem sempre os grandes jogadores ganham os títulos. Tem que ser com o técnico, tem que respeitar o profissional que ele está. Quero agradecer a nossa audiência na Itália, direto da cidade de Udine. Ana Maria, torcedora do Palmeiras, está aqui super feliz com o Goirão, Leão aqui. Leone. Ela está muito feliz de assistir o programa, então muito obrigada pela sua audiência, direto de Udine, da Itália. Bom, recebi um e-mail aqui do Sérgio Antunes da Silva e alguns outros telespectadores questionando o seguinte, senhor Paulo Garcia. O senhor defende a transparência, disse numa entrevista ao Estadão que o clube está abandonado, que a base está abandonada, que as coisas são um pouco obscuras, inclusive em questão sobre o estádio do Corinthians, e que o senhor pretende mudar tudo isso. Hoje, infelizmente, o senhor não foi transparente ao responder a pergunta do jornalista Vanderlei Nogueira. O senhor mostrou que não quer
quer ser transparente com quem está assistindo ao programa. Ou o senhor deveria ter dito que não sabe se algum dos candidatos da oposição tem ficha suja e se mostrar desinformado, ou o senhor deveria ser honesto e mostrar a transparência com o corintiano que assiste o programa e não tem como obter essa informação. Um abraço a todos. Sérgio Antunes da Silva. Bom, eu não vou falar sobre esse tipo de vida pessoal, que esse não é um problema meu, tá certo? É um problema único e exclusivamente de quem está dirigindo o clube nesse momento, quem tem essas pessoas lá. Hoje você tem o conselho, você tem o presidente do conselho, são desembargadores, delegados, eles que têm que saber quem é o candidato, se tem ficha suja, se não tem. A mim eu ponho lá e eu vou até exigir que os outros coloquem, não tá, mas eu vou colocar a minha, meu imposto de renda, tudo aberto, meio transparente. Eu tenho que tomar conta da minha vida, agora dos outros é meio difícil para tomar conta. E o jogo? O jogo ainda vai indo 1-0 para o Santa Fé, então o adversário do Corinthians é o Once Caldas, né, Flávio? Não acabou ainda. Ainda não acabou. Deixa eu ver aqui o finalzinho, 84 minutos, falta 3 minutos para acabar, 3 minutos, 1-0 tá Santa Fé. Estou nervoso, esse negócio aí para... Bom, assim. É o seguinte, nós estamos falando muito do Corinthians, daqui a pouco nós vamos falar dos outros clubes também. Houve uma comemoração especial de Natal no Corinthians, vamos ver. Os ex-atletas do Timão aproveitaram o final de semana para fazerem a alegria das crianças de várias instituições beneficentes de São Paulo. Foram muitas partidas com belos gols, como esse de Viola, e também muitas brincadeiras, como a do goleiro Anão e essa do Dinei. E na maior cara de pau, tentou cavar pênalti. Mas apesar do jogo ser de festa, esse sinceramente não dava para marcar. A pelada tinha torcida na arquibancada e técnico à beira do campo. Tá jogando errado, você tem que entrar aqui pela direita, pô. Então faz o seguinte, sai do campo que já começou o jogo, muito obrigado. Os ex-jogadores, além de felizes com a participação no evento, estavam emocionados de novamente vestirem a camisa corintiana. Com certeza são lembranças maravilhosas, jogadas memoráveis, gols antológicos. Por isso que eu falo que é Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, porque o Parque São Jorge, o Corinthians faz parte da minha vida e o torcedor corintiano com certeza vai estar cravado no meu coração. Isso nunca vai acabar, né? Meu Deus do céu, fui ídolo aqui no Corinthians, aliás, onde eu passei, né? Eu acho que sempre demonstrando simpatia e todos lembram de Viola, né? Acho que tanto fazendo gol, enfim, mas acho que o carinho é sempre importante, né? Todos os lugares que eu tenho ido é dessa forma. O Corinthians é uma coisa que realmente contagia o mundo, não é só o Brasil, não. Ah, acreditem, tinha até ex-atleta com saudade de jornalista. Bate ser saudade, né, de ver ídolos meus, que foi o Zenon, a Taliba, depois ver jogadores que jogaram comigo, Marcelinho, Ezequiel, Gilmar, Fubá, você que é meu amigo de várias datas, velhas garrafadas junto. Então é sempre bom rever os amigos da garrafa. Fico feliz de falar com vocês da Gazeta, né, pô? Você é um irmão, né, pô? E feliz por retornar ao parque e ver essa rapaziada e ver meus ídolos também, né? E ver você bonitão assim. Esse é irmão. Você é fera. Fui. Ainda com bola rolando, os ex-atletas do Timão aproveitaram para pedir gols do passado com a camisa corintiana. Foram vários gols na carreira de extrema importância, né? Mas acho que o primeiro foi o começo da história, né? Que foi dia 31 de julho de 1988. E ali nasceu a minha história, ali nasceu o profissional Viola e parte do mundo hoje tem esse conhecimento. E graças ao Corinthians, né? Eu quero ver o gol contra o Grêmio da final da Copa do Brasil 95. A bola só parou de rolar quando do alto veio o convidado mais ilustre. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now, I don't know if Papai Noel existe, pelo menos para essas crianças, que além de presentes e brinquedos, receberam o que de mais importante se pode receber no dia a dia: amor e carinho. Christmas, just like Christmas, without the one you love. Legal, muito bom, muito bacana. Era você vestido de Papai Noel?
Eu não conto os meus segredos. Eu pensei que você já ia falar aqui daquela senhora, mas... Não, que é isso, eu já fui Papai Noel. A pergunta tem sentido. A pergunta tem sentido, porque ele está tão preocupado com o adversário do Corinthians, ele poderia ter ido lá fazer, participar da festa das crianças, pô. Ele veio com a camisa, né? Então, eu achava até que essa camisa era aquela lá da fantasia do Papai Noel, mas não é. Pelo que eu entendi do que você tem dito, tanto faz que eu seja o adversário. O colombiano é a mesma coisa. Jamais o Corinthians perderá para um colombiano em pré-Libertadores e com o Tite de técnico. Aqui também. Mas a gente tem que informar, tá certo?